Se você está em contato zero com uma mulher e ainda fica olhando o celular esperando algo dela, você não está em contato zero, você está em pausa emocional. A maioria dos homens usa o contato zero como uma tática de reconquista. Acham que é uma forma de castigo, um jogo para provocar saudade nela, uma chance de fazer ela correr atrás. Mas isso é completamente oposto ao que o estoicismo ensina. O contato zero não é para ela sentir sua falta, é para você lembrar do seu valor. E aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Quebrar o contato zero cedo demais destrói tudo o que você construiu em silêncio. Porque no momento em que você volta a falar com ela por impulso, por saudade, por carência, você mostra que estava só esperando uma brecha. Você volta menor do que saiu. Homens de postura usam o contato zero para evoluir, para reconstruir a mente, para se centrar de novo. É um momento de autodisciplina, não de vingança emocional. E é por isso que, se um dia você for quebrar esse silêncio, tem que ser por razão, não por emoção. O erro mais comum? Ela manda um oi e o cara já responde com coração. Ela curte uma foto e ele já chama no privado. Ela some por meses, reaparece com um senti saudade e ele larga tudo, como se nada tivesse acontecido. Você precisa entender, não é porque ela apareceu que você deve quebrar seu silêncio. O estoicismo te ensina que nem tudo que você sente merece uma reação. A resposta não vem da emoção, vem da lógica, da clareza, da observação. Se você ainda está quebrado por dentro, se ainda espera algo dela, se ainda precisa de uma resposta, então você ainda não está pronto para quebrar o contato. Neste vídeo, você vai descobrir os únicos 10 motivos reais e racionais que justificam sair do silêncio. E se nenhum deles estiver presente, você continua calado, firme, forte, imparável. Vamos falar a verdade, sem auto-engano, sem recaída emocional. Só quebre o silêncio se for para manter sua dignidade, nunca para negociar sua paz. 1. Se ela mostrar arrependimento real, não só saudade. Existe uma diferença enorme entre saudade e arrependimento. E confundir as duas é o erro que mais destrói homens em contato zero. Saudade é emoção passageira. Arrependimento é consciência. Um nasce do vazio momentâneo. O outro nasce da responsabilidade. Quando ela sente saudade, ela manda um oi, reage a uma foto, puxa a conversa vaga, relembra momentos bons. Nada disso significa que ela entendeu o que fez ou que mudou algo dentro dela. Na maioria das vezes, é só carência, tédio ou curiosidade para saber se você ainda está disponível. Arrependimento real é diferente. Ele vem com peso, com clareza, com assunção de erro. Ela não aparece testando o terreno, ela aparece sabendo exatamente o que perdeu. Ela não fala só do que sente, fala do que fez. Não terceiriza a culpa, não se vitimiza, não joga a responsabilidade no tempo ou nas circunstâncias. Observe com frieza. Ela reconhece a dor que causou ou só fala da própria? Ela assume decisões ou usa frases vagas como as coisas aconteceram? Ela demonstra entender por que você se afastou ou tenta minimizar sua postura? Essas respostas dizem tudo. O homem estoico não se move por palavras doces. Ele se move por consistência. Arrependimento real vem acompanhado de humildade, não de sedução. Não há joguinhos, não há pressa, não há cobrança para que você responda rápido ou seja como antes. Há respeito pelo seu silêncio e pelo seu tempo. Se ela está verdadeiramente arrependida, ela aceita que você pode não querer voltar. Ela não tenta controlar o resultado. Ela entende que o acesso a você agora é um privilégio, não um direito adquirido. E isso muda completamente a dinâmica. Quebrar o contato zero só faz sentido quando você percebe que ela cresceu emocionalmente, não quando apenas sentiu falta. Saudade passa, carência passa. Arrependimento verdadeiro permanece e se prova com postura. Se o que ela traz é só emoção, você continua em silêncio. Se o que ela traz é responsabilidade, você avalia. Contato zero não é punição, é filtro. E arrependimento real é um dos poucos motivos que passam por ele. 2. Se ela mudar atitudes, não só palavras. Palavras são baratas. Emoções são instáveis. O que realmente revela mudança? Atitude. E esse é um dos critérios mais importantes para saber se vale a pena quebrar o contato zero
ou manter o silêncio com a mesma firmeza de antes. A mulher que só fala que mudou, mas age exatamente igual, não está pronta para voltar, e você também não deveria estar. Ela pode dizer que te entende agora, que sente muito, que percebeu o quanto você é importante. Pode até derramar algumas lágrimas, ou escrever mensagens profundas, mas se, ao final disso tudo, as ações continuam mornas, repetitivas ou manipuladoras, nada mudou, e nada vai mudar. A mulher que muda atitudes te prova isso nos detalhes. Ela respeita seu tempo. Ela não força o retorno. Ela não trata a reconexão como se fosse uma simples troca de mensagens. Ela mostra maturidade, evita os mesmos erros, mostra autoconsciência e, principalmente, não repete os comportamentos que te afastaram. Se antes ela sumia, agora ela é estável. Se antes ela era fria, agora ela demonstra cuidado. Se antes era egoísta, agora é empática. Mas tudo isso precisa ser visível, não prometido. O homem que quebra o contato zero só por palavras está assinando um contrato emocional com base em promessas. O estoico não faz isso. Ele observa, analisa e só se move quando há prova concreta. Ele entende que todo mundo fala bonito quando quer algo, mas a verdade está na repetição do comportamento, não no discurso emocional. E mais, não adianta ela mudar uma semana e voltar a ser a mesma depois. Mudança real é estável, é coerente. E se você ainda vê vestígios do padrão anterior, então é porque o padrão ainda está vivo, apenas adormecido. Você precisa avaliar se o retorno dela é um reflexo de evolução interna real ou apenas um disfarce bonito para reconquistar o que ela perdeu. Palavras tentam convencer. Atitudes revelam o que existe de verdade. Se as atitudes mudaram com consistência, talvez seja a hora de ouvir. Se só as palavras mudaram, continue em silêncio. Contato zero não é interrompido por emoção momentânea. É quebrado apenas quando o novo comportamento prova que o velho ciclo ficou no passado. 3. Se ela aceitar que perdeu o controle sobre você. Um dos maiores testes para saber se você deve quebrar o contato zero é simples, mas brutal. Ela aceita que não tem mais controle sobre você? Porque se ela ainda tenta dirigir suas emoções, suas reações ou suas decisões, então nada mudou de verdade. Quando uma mulher estava acostumada a ter acesso fácil a você, ao seu tempo e à sua atenção, perder esse controle é desconfortável. E muitas voltam justamente para tentar recuperá-lo. Elas reaparecem não por arrependimento, mas para ver se ainda conseguem provocar, influenciar, mexer com você. Se conseguem, o respeito nunca volta. Observe com calma. Ela respeita seu silêncio ou cobra respostas? Ela aceita seu ritmo ou tenta acelerar as coisas? Ela entende que você não está mais disponível como antes ou age como se ainda tivesse livre acesso à sua vida? A mulher que ainda tenta controlar vai usar pressão emocional. Vai apelar para culpa, nostalgia, urgência ou vitimização. Vai tentar fazer você sentir que deve algo a ela. Isso é um sinal claro de que ela não voltou por maturidade, mas por insegurança e necessidade de validação. Já a mulher que aceita que perdeu o controle se comporta diferente. Ela não exige, não pressiona, não tenta resgatar a dinâmica antiga. Ela entende que você agora é um homem com limites claros. Ela sabe que não pode te puxar de volta com facilidade e aceita isso. Para o estoicismo, isso é essencial. Um homem só quebra o silêncio quando percebe que recuperou a própria soberania emocional. Quando ele não reage por impulso, não se explica demais, não tenta agradar. E, principalmente, quando a outra pessoa reconhece essa nova posição. Se ela reage mal à sua firmeza, é porque ainda queria te dominar emocionalmente. Se ela reage com respeito, é porque entendeu que você mudou. Contato zero não serve para punir ninguém. Serve para devolver o controle a você. E só faz sentido quebrá-lo quando ela aceita que esse controle agora é exclusivamente seu. 4. Se você estiver 100% emocionalmente forte, esse é o ponto onde a maioria dos homens falha. Quebra o contato zero ainda emocionalmente fraco, esperando que o reencontro traga paz, alívio ou algum tipo de final feliz. Mas contato zero não é tempo para esperar resposta. É tempo para se reconstruir.
Você só deve considerar falar com ela de novo quando estiver firme por dentro, e não quando estiver sentindo falta. Isso significa o seguinte: você não pensa nela o tempo todo. Você não espera uma mensagem. Você não sente dor quando lembra do que aconteceu. E o mais importante, você sabe que, com ou sem ela, está bem. Se qualquer uma dessas coisas ainda não for verdade, então você ainda não está pronto. Porque se você quebra o silêncio ainda frágil, você volta para o mesmo ciclo emocional: dúvidas, ansiedade, dependência. Ela percebe, mesmo que inconscientemente, que você ainda é o mesmo cara, emocionalmente disponível demais, fácil demais, previsível demais. O estoicismo ensina: você precisa dominar suas emoções antes de agir. Não existe decisão firme quando você ainda está sendo guiado por saudade ou carência. Reação emocional é fraqueza, e a fraqueza entrega poder. O homem emocionalmente forte não quebra o contato zero para ver no que dá. Ele quebra porque ele já sabe quem é. Ele sabe que mesmo que a conversa não leve a nada, ele não vai desabar. Ele não está ali tentando reviver o passado, está avaliando o presente com frieza. Se a ideia de falar com ela ainda te causa ansiedade, se você ainda cria expectativas, se ainda sonha com um cenário ideal, fique em silêncio. Você ainda está vulnerável. O contato zero é o campo onde você treina sua mente, onde você transforma a dor em foco, a ausência dela em força. E só quando essa força for real, não fingida, não forçada, é que você pode encarar o retorno dela com clareza, sem se perder. Quebrar o silêncio exige estrutura. E estrutura só existe quando você não depende mais de ninguém para se sentir completo. Só fale de novo quando a paz que você conquistou for mais forte do que o passado que você viveu. 5. Se ela quiser reconstruir e não apenas reviver. Quando ela volta, a primeira coisa que você precisa observar com frieza é: ela quer reconstruir algo novo, ou só quer reviver o que vocês tinham antes? Porque se o objetivo dela for apenas voltar ao que era, então ela não aprendeu nada, e você também não deveria voltar. A maioria das mulheres que reaparecem depois do fim não quer começar de novo. Quer apenas sentir novamente o conforto emocional que tinha. Quer matar a saudade, aliviar a culpa ou reviver momentos bons. Mas isso não é amor. Isso é nostalgia. E nostalgia é perigosa, porque te faz romantizar um passado que na vida real te machucou. Homem estoico não volta ao ponto de partida. Ele só considera retomar algo se existir construção verdadeira, com novas bases, novas regras e nova mentalidade dos dois lados. Sem isso, é só repetição. Então, pare e observe. Ela quer resolver o que não foi resolvido? Ela quer enfrentar os conflitos com maturidade? Ela quer criar uma nova dinâmica ou só recuperar o clima antigo? Se tudo que ela fala gira em torno de como era bom antes, como a gente se dava bem, como era divertido, então ela quer reviver a lembrança, não construir realidade. Agora, se ela fala em fazer diferente, em crescer junto, em respeitar seus limites, em corrigir padrões, aí sim há algo a ser considerado. A mulher que quer reconstruir vem com maturidade. Ela não força a volta, ela propõe diálogo. Ela entende que algo se quebrou e que precisa de tempo, esforço e mudança para funcionar. Ela respeita seu processo e quer fazer parte de algo mais forte que o passado. Mas a mulher que quer reviver só quer sentir de novo, não construir de novo. E você já sabe onde isso leva. Volta o ciclo, volta a ilusão, volta o fim. Contato zero só deve ser quebrado se o retorno for para criar algo novo. Nunca para repetir algo velho. Porque o que já foi não serve mais para quem você é agora. Reconstrução exige entrega dos dois. Reviver é só um jeito bonito de repetir a mesma dor. 6. Se ela demonstrar esforço, não só presença. Ela apareceu, mandou mensagem, talvez até ligou, deu as caras depois de dias, semanas ou meses de silêncio. Mas aqui vai a pergunta que você precisa se fazer com frieza. Ela está realmente se esforçando, ou só reapareceu esperando que você faça o resto? Presença não é esforço. Presença é fácil.
É mandar um oi, curtir uma foto, puxar uma conversa solta. Muitas fazem isso só para ver se você ainda está disponível, só para ver se o ego delas ainda tem espaço dentro da sua vida. O erro de muitos homens é achar que, só porque ela apareceu, já significa que ela quer voltar de verdade. Não. Reaparecer é só o primeiro passo. O que conta mesmo é o quanto ela está disposta a se esforçar para reconstruir a conexão. Mulher que quer de verdade demonstra com ações consistentes. Ela respeita seu silêncio. Ela insiste sem forçar. Ela mostra que está disposta a corrigir atitudes. Ela não joga indireta. Ela é clara. Ela não espera que você faça tudo. Ela se posiciona. Agora, se ela só aparece e fica esperando você puxar assunto, marcar encontro, resolver as pendências, ela não quer voltar. Ela quer ser validada. Quer saber se você ainda está ali, parado, esperando por ela. Se estiver, ela perde o interesse de novo. O estoicismo ensina: observe os movimentos, não as intenções. A intenção pode ser fraca, egoísta ou momentânea, mas o esforço real exige entrega. E entrega só vem quando há respeito e valor por aquilo que se quer. O verdadeiro esforço dela é medido quando ela percebe que não tem mais o mesmo espaço de antes, e mesmo assim, insiste. Quando ela vê que você não está correndo atrás, e mesmo assim, ela continua tentando mostrar que é diferente agora. Se ela apareceu e está esperando que você lidere tudo de novo, não mude sua postura. Continue em silêncio. Você não quebra o contato zero por presença. Você só quebra quando há esforço real. Porque presença qualquer uma tem. Esforço só quem realmente quer ficar. 7. Se você não estiver mais dependente do resultado, você está em contato zero. Silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhum like, nenhum sinal. Mas lá no fundo, ainda espera algo? Ainda fica imaginando um reencontro? Ainda alimenta a esperança de que ela volte e tudo se resolva? Se a resposta for sim, você ainda está emocionalmente preso. E enquanto estiver preso, não deve quebrar o contato zero. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa quando você solta o apego ao resultado. Quando você age por clareza, não por esperança. Quando você responde à realidade, não à sua carência. Homens que quebram o contato zero esperando reconciliação normalmente se frustram, porque vão com expectativa e voltam com decepção. E o pior, entregam de novo o próprio valor, colocando o bem-estar nas mãos de alguém que já provou que pôde ir embora. Você só deve quebrar o contato zero quando já não precisa de final feliz. Quando você conversa por maturidade, não por desejo. Quando você está bem com qualquer resposta, inclusive o silêncio. É nesse momento que você sabe. Você não precisa provar nada. Não quer mostrar evolução para impressionar. Não busca resposta para aliviar o ego. Não sente que sua vida depende de um sim dela. Se o simples fato de ela não responder, te ignorar ou agir fria ainda te desequilibra, então você está movido pela emoção, e isso significa que o contato zero ainda precisa continuar. O homem estoico não teme o desfecho. Ele é guiado pela sua clareza interior e não pelo desejo de reconciliação. Ele não se coloca mais na posição de quem precisa ser aceito. Ele é o avaliador. Ele sabe que está no controle, porque não espera nada. Se você consegue quebrar o silêncio e manter sua paz mesmo que nada volte a acontecer, aí sim, você está pronto. Porque nesse ponto, você não está buscando o final. Está apenas encerrando ciclos, se posicionando, ouvindo e mantendo o próprio valor, aconteça o que acontecer. Contato zero só pode ser encerrado por um homem que já não precisa de resposta, porque ele já tem todas dentro de si. 8. Se ela reconhecer o próprio erro com clareza, ela pode dizer que sente sua falta, pode te chamar de especial, pode até afirmar que não devia ter se afastado. Mas a pergunta real é: ela reconhece com clareza e humildade o erro que cometeu? Sem esse reconhecimento real, não há base para recomeço. Homens que quebram o contato zero sem exigir responsabilidade acabam caindo no mesmo ciclo, porque ela volta, fala bonito, mexe com sua emoção, mas nunca assume o que fez, nunca olha no olho e diz: eu errei. E se ela não reconhece o erro, ela vai repeti-lo. Reconhecer o erro
Não é jogar palavras soltas como eu fui confusa ou não era o momento certo. Isso é fuga. É maquiagem emocional. Reconhecer o erro é dizer com clareza: eu escolhi me afastar. Eu não valorizei o que tínhamos. Eu te deixei na mão. Fui imatura. Esse tipo de frase é raro, porque para ser dita exige consciência, exige humildade, exige coragem, e é por isso que ela importa tanto. A mulher que reconhece o próprio erro com honestidade está sinalizando que não quer apenas voltar. Ela quer crescer, quer aprender, quer construir algo que não seja uma repetição do ciclo anterior. Ela não está pedindo desculpas para aliviar o próprio peso. Está assumindo o peso das escolhas que fez. Agora, se ela volta só jogando charme, bancando a carente, dizendo que sente algo diferente agora, mas não consegue encarar o que fez com maturidade, ela não está pronta. E você também não deve estar. O estoicismo ensina: aceite a realidade como ela é, não como você deseja que seja. E se a realidade mostra que ela ainda não entendeu o impacto do que causou, então o silêncio continua. Contato zero não é sobre criar distância. É sobre preservar o que ainda existe de valor dentro de você. E você só deve quebrá-lo quando perceber que ela não está apenas sentindo saudade, mas está disposta a assumir o que fez, corrigir o que precisa e recomeçar com verdade. Sem autorresponsabilidade, qualquer retorno é só um ensaio para o próximo fim. 9. Se você sentir que quebrar o silêncio não te desrespeita, você já parou para pensar que, muitas vezes, quebrar o silêncio pode ser um ato contra você mesmo? Não é só sobre falar com ela de novo. É sobre o que isso diz sobre o homem que você se tornou. E se quebrar o contato zero te faz voltar a uma posição de fraqueza, então não é a hora. O estoicismo ensina que sua maior lealdade deve ser com sua consciência, não com suas emoções. Antes de falar com ela, pergunte a si mesmo com frieza: estou fazendo isso por escolha racional ou por impulso? Vou me sentir em paz depois dessa conversa ou arrependido? Estou indo porque quero ou porque não aguento mais o silêncio? Se você sente que, ao quebrar o contato, está cedendo, se diminuindo, se traindo, então é melhor continuar firme. Porque a pior conversa que um homem pode ter é aquela que, no fundo, ele sabe que não precisava ter. Homens muitas vezes quebram o contato zero porque não aguentam mais, mas o estoico suporta. Ele entende que o desconforto é parte da reconstrução. Ele não se movimenta para aliviar tensão emocional. Ele se movimenta quando está alinhado com sua integridade. Sabe qual é o verdadeiro sinal de que você está pronto? É quando você pensa em falar com ela e sabe que, mesmo que ela rejeite, ignore ou te trate com frieza, sua paz vai continuar intacta, porque você não foi atrás por carência, você foi por consciência, e isso não te fere. Agora, se há qualquer traço de esperança desesperada, de ansiedade, de medo de perdê-la para sempre, então o ato de quebrar o silêncio se torna um ato de autodesrespeito. O homem que se respeita não fala com quem causou dor sem ter certeza de que está curado. E mais, ele não volta a uma conversa onde ele mesmo sabe que está se traindo. Então, antes de qualquer mensagem, pergunta ou resposta. Se olhe no espelho. Se o silêncio te mantém de pé, continue nele. Se quebrá-lo for coerente com sua verdade, não com sua carência, só então avance. Contato zero só deve ser rompido quando o silêncio for superado pela dignidade, não pela emoção. 10. Se for por decisão racional, não carência emocional. Esse é o ponto final, e talvez o mais importante de todos. Quebrar o contato zero só é aceitável quando for uma escolha feita com razão, e não uma fuga feita com emoção. Se você está agindo porque sente falta, está carente, ou quer aliviar a dor do silêncio, então você ainda está refém dela, e não no controle. A maioria dos homens quebra o contato porque quer sentir algo de novo. Qualquer coisa, uma resposta, uma validação, uma reaproximação. Só que o que motiva isso não é força, é fraqueza. E toda decisão guiada pela emoção acaba cobrando um preço alto depois. O estoico só se movimenta com clareza. Ele não se engana. Ele mede as consequências antes de agir.
Ele analisa, respira, pensa. Ele não age para ver o que acontece. Ele age porque já sabe o que quer, o que aceita e o que não tolera. Se a vontade de quebrar o silêncio veio depois de um gatilho emocional, uma lembrança, uma carência, uma noite difícil, então não é hora. Porque nesse estado, você está pedindo algo, está esperando algo. E quem espera demais se decepciona fácil. Agora, se você já passou pela dor, já reconstruiu sua mente, já enxergou a situação com realismo, então talvez sim, exista espaço para diálogo, mas só se for por postura, não por desejo, só se for para manter seu valor, não para tentar recuperá-la. Você não pode quebrar o contato só porque quer ver no que dá. Isso é coisa de homem que ainda não entendeu o próprio papel. O homem estoico já decidiu o que ele representa, o que ele espera e o que ele não aceita mais. E se ele escolhe falar, é porque o silêncio cumpriu sua missão. Não há mais dor, não há mais apego, não há mais expectativa. Você venceu o contato zero quando consegue ficar em paz, sem resposta. Você está pronto para rompê-lo quando sabe que nada que ela diga ou faça tem mais poder sobre quem você é. A emoção grita. A razão decide. E só a decisão racional sustenta sua liberdade. Se você ainda sente que precisa quebrar o contato zero, então ainda não está pronto. Essa é a verdade que a maioria dos homens evita encarar. Contato zero não é sobre orgulho, não é sobre ignorar alguém para machucar. É sobre resgatar o controle emocional que você perdeu, tentando manter alguém que já tinha ido embora. E quando você finalmente se reencontra, inteiro, centrado, consciente, percebe que o silêncio foi o melhor diálogo que você já teve. Agora eu quero ouvir de você. Você já quebrou o contato zero cedo demais? Ou já ficou firme até ela sumir de vez? Comenta aqui. Compartilhe a sua história. Esse espaço é para homens que estão evoluindo, na dor, mas com dignidade. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio revela quem você realmente é.